Um dos maiores desafios na retomada da economia é o endividamento público. Eu explico isso já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, analisando os indicadores econômicos, além do tombo, da economia, o próprio Banco Central admite aí uma queda de 6,4%, só o setor primário da economia se salvando e só os gastos do governo dando a sustentação. Então um rombo aí, uma queda de 6,4%, 6,5%. A gente considerar a inflação uma queda aí de praticamente 8% para esse ano. Além dessa questão e por consequência até disso, uma das maiores preocupações que nós temos agora é o crescimento da relação dívida pública-PIB. Numa linguagem mais simples a sua dívida, se é que ela existe, dividido pela sua renda anual. Então imagina que você deva 10% da sua renda anual, 20% da sua renda anual, 30%, 50%. É isso que nós medimos. Então a dívida pública brasileira, que está na ordem de 4 trilhões e 300 bilhões de reais, esse número muda cotidianamente, essa relação, esse endividamento dividido pelo PIB brasileiro, veja, nós temos um crescimento da dívida e ao mesmo tempo a queda do PIB, que era o ano passado 77% e ficaria estável por conta da reforma da Previdência e das outras reformas, com a pandemia, com o nível de queda na arrecadação e no aumento do gasto público, nós vamos chegar a 100%. É isso mesmo. É como se uma empresa, ou você na tua casa, devesse o faturamento à empresa de um ano e você devesse um ano da sua renda. E o que isso implica? Em incerteza, em desconfiança. Será que o governo vai ter cacife para não deixar essa relação explodir? Em qual prazo o governo vai financiar esse endividamento? Ou seja, nós temos anos desafiadores que pode gerar insegurança para o investidor estrangeiro, para o investidor nacional. Consequentemente, nós podemos ter um retardamento na recuperação da economia. E alguém pode estar perguntando, e aí? O que eu faço? Bom, o governo vai ter que apostar as suas fichas nas reformas. A primeira delas é a reforma administrativa, tornar o Estado mais leve, mudar a forma de contratação. Aqueles que se aposentarem terem um encaminhamento e não ter uma reposição no mesmo remuneração que ele tinha na ativa. Ou seja, o Estado vai ter que ser mais leve. E a segunda, apostar na reforma tributária. Nós precisamos criar um mecanismo, principalmente nos impostos chamados progressivos, que ele seja mais acentuado do que a tributação no consumo. Com isso, o governo arrecadará mais patrimônio e renda. Estimulará o setor produtivo a produzir mais, que sai ferido da pandemia, e não passou ainda, para que você tenha um aumento na arrecadação e uma queda nos gastos. Aí essa relação pode se estabilizar e, evidentemente, nós podemos ter um horizonte futuro melhor. A reforma da Previdência ajuda nessa questão, mas é muito pouco. Então, se tem algo que preocupa e muito o quanto nós sairemos da crise endividados. E isso não pode gerar desconfiança de que o governo não vai ter capacidade de honrar os seus compromissos. Se isso for atacado pela equipe econômica, uma variável menor a se preocupar. Lembrando que se a inflação está sob controle e nós conseguirmos sinalizar para o mercado que tem um controle sobre esse endividamento e essa relação dívida-PIB não será explosiva, fica mais fácil implementar decisões que podem, essas decisões, ajudar a encurtar o tempo. E essa previsão que o mercado tem de uma retomada do crescimento já o ano que vem vai se confirmar. E mais do que se confirmar, ela se sustentará ao longo do prazo. Se não houver essa mexida e essa segurança, não haverá sustentação do crescimento. E aí nós vamos ter 2 anos de governo Bolsonaro, meio que naquele jeito que nós tivemos nos últimos anos. E voltaremos ao chamado voo da galinha, ou seja, cresce uma hora e decresce na próxima. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A equipe econômica do governo Bolsonaro tem um longo trabalho a ser feito e tem que ser nessa direção.
esperamos esses resultados. É isso. Olha, aproveita e se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo à vontade. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá.